Estamos continuando o nosso estudo a respeito da carta de Pedro, na segunda epístola, falando sobre as mentiras e os enganos que estão sendo pregados nas igrejas nos nossos dias. Amados queridos de Deus, nós vamos dar aqui algumas estratégias que vão ajudar os queridos a reconhecer as táticas usadas pelos homens para enganar as pessoas, principalmente enganar as pessoas simples, aquelas que de coração querem servir a Deus, como você, eu e muitos outros. A primeira questão que eu quero frisar é sobre a libertação. É uma tática muito usada pelas igrejas para atrair pessoas para seus halls de membros. A libertação. Segundo eles, as pessoas estão endemoniadas, tomadas por espíritos, que são vítimas de inveja, que são vítimas de olho grande, que são vítimas de macumba, que são vítimas de diversas coisas às quais pertencem já desde o princípio as falsas religiões, crenças que pertencem desde a antiguidade às falsas seitas, às feitiçarias que outrora eram condenadas, agora são praticadas dentro da própria igreja. Os hábitos, os costumes que antes eram condenados, agora vem sendo praticado dentro da própria igreja. Querido, eu vou lhe dar uma tática simples. Quando alguém for orar e disser simplesmente, prepare um copo com água, tenha este como herege. Não tenha como homem de Deus, porque isso não faz parte do ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando alguém disser que você vai a determinado culto e lá você vai receber determinado item, determinado presente, que você vai receber uma pequena cruz, ou uma pequena aliança, ou vai receber sal, ou vai receber água, ou vai receber terra de Israel, ou vai receber qualquer produto, qualquer item, e que esse item, através desse item, você será abençoado. Meu amigo, você está caindo numa armadilha do diabo. Você está caindo numa armadilha de Satanás. Quando alguém disser que você vai participar de uma reunião e que nesta reunião algo vai acontecer na sua vida, que a sua vida a partir daquele dia vai se transformar financeiramente, meu amigo, tenha tal promessa como não feita por Deus. Tenha o tal como servo do diabo, porque Deus não compactua com este tipo de coisa. Deus não barganha as suas promessas. Deus não barganha as suas bênçãos. Meu amigo, pense bem, o que estão fazendo é simplesmente humanizando a soberania de Deus. Se Deus agisse desta forma, se Deus agisse
da maneira como estes homens querem que você entenda e querem que você aceite, simplesmente ele não seria Deus. Precisamos entender que Deus é soberano, que a sua vontade é soberana, que Deus age segundo o seu querer e segundo a sua palavra. Deus não age segundo a promessa de homens. Deus não age segundo aquilo que o homem preparou. Então, porque o homem diz, olha, você vai a determinado lugar e lá Deus vai agir desta forma, não significa, em absoluto, que Deus tem parte com isso. Leia, busque a Deus na sua palavra. Não em pequenos textos da palavra de Deus que eles tiram, deturpam esses textos para simplesmente fazer enganos. Vou dar um simples exemplo. Um exemplo conhecido por todos, para facilitar o seu entendimento. O texto da viúva pobre, conhecido por todos. Uma viúva que, quando Jesus passou e viu que doava a sua última moeda, Jesus citou a viúva como exemplo, dizendo, olha, esta deu mais do que todos os outros, porque esta deu tudo o que tinha. Aquela moeda era o seu sustento. Meu amigo, minha amiga, a explanação de Jesus, ela não pode ser usada hoje para que você venda sua casa, para que você venda seu carro, para que você dê todo o seu salário. Não, meu amigo. Não. Jesus estava falando de um coração aberto, de um coração contrito, de alguém que o significado não estava no valor daquilo que tinha dado, mas naquilo que estava dentro do seu coração. Deus conhece o seu coração. E se o seu coração ele é puro diante de Deus, se o seu coração é reto diante de Deus, não há necessidade de você fatiar os seus bens em sacrifícios ou em campanhas. Não existe terra de Israel, pedra da terra santa, fogueira do Monte Carmelo, que vai queimar os papelzinhos que custaram R$600, R$1.000, R$5.000 cada um. Isso não vai mover o poder de Deus, não vai mover a ação de Deus a seu favor. Porque Deus não está sujeito ao homem. Porque Deus não está sujeito à atitude do homem. Deus, ele é soberano, ele é Senhor, ele é Deus e ele é Rei. Ele faz o que quer, quando quer, do jeito que quer e da forma que quer. O que estes homens querem que você acredite na mentira é para arrancar o seu dinheiro. E pior, investir esse dinheiro nas obras do diabo e não nas obras de Deus. O dinheiro que você está dando, ele não está sendo investido nas obras de Deus. Não. É na compra de canais de TV aberta. É no pagamento de homossexuais, de pessoas não que tenha nada contra o homossexual, mas a Bíblia condena o homossexualismo, como a prática é condenada. A prática é condenada pela palavra de Deus. Mas retiram dinheiro da igreja para investir em coisas que não são da igreja. Para investir em fazendas, para investir em aviões, para investir em empresas, para lavar o dinheiro no exterior, o dinheiro da sua fé. Meu amigo, se cada centavo doado de coração por cada uma dessas pessoas inocentes fosse realmente usado na divulgação da palavra de Deus, na salvação de almas,
na ajuda àqueles famintos, necessitados que estão aí pelo mundo, não haveria mais fome, não haveria mais miséria. Ao contrário, estão investindo em templos suntuosos, estão investindo em blasfêmias, estão investindo em coisas contrárias à palavra de Deus, o dinheiro doado por pessoas que acham que fazendo isso estão comprando o favor de Deus. Eu tenho uma péssima notícia para você. Você não pode comprar o favor de Deus, nem com jejum, nem com campanhas, nem com dinheiro, nem com nada. A única coisa que pode mover o coração de Deus é a fé em Cristo Jesus. E a fé simples. A fé simples. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta, mas ela está falando de obras de fé, amar um ao outro. Não dessa alienação de você pegar o seu dinheiro e dar para a igreja e depois viver uma vida completamente alienada, aonde você não olha para os pobres, aonde você não olha para os miseráveis, aonde você não olha para os necessitados, aonde não há discipulado, aonde você não tem uma vida realmente cristã, porque você não recebeu os verdadeiros ensinamentos da palavra de Deus, porque os interesses desses homens não era que você recebesse esses ensinamentos. Os interesses desses homens é que você dê o seu dinheiro e você passe o resto da sua vida sentado em um banco da igreja, alienado da verdade e seguindo uma mentira que ao final vai te levar junto com eles para o caminho da perdição. Estes são aqueles mesmos que Jesus dizia que não entram no céu e não deixam entrar aqueles que estão tentando. Meu amigo, a palavra de Deus é muito clara. Em nenhum momento Jesus Cristo mandou que a igreja mantesse seguidores. A ordem de Jesus Cristo, ela foi para que a igreja discipulasse, para que a igreja fizesse discípulos, para que a pregação do Evangelho se expandisse por todo o mundo. Se a igreja estivesse discipulando, hoje não teríamos o Evangelho já espalhado por todo o mundo e todo o mundo não estaria evangelizado? Mas não, a igreja, ela mantém seguidores, ela pega o sal, coloca num saquinho, enfia todo mundo dentro de um templo e fica lá em palmas e oba-oba e reuniões solenes que não fazem parte do culto a Deus, não fazem parte dos ensinamentos de Jesus, mas fazem parte das festas pagãs herdadas pela grande prostituta. E o que você precisa entender é que este não é o caminho de Jesus. O que você precisa entender é que você está sendo enganado. E aqui você vai conhecer a verdade. Porque nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Muitas igrejas agora estão crescendo, promovendo curas. Ah, porque aqui há cura. Ah, porque aqui milagres estão acontecendo. Amados, queridos, não acreditem em palavras falsas, em milagres mentirosos. Jesus nunca curou ninguém pela metade. Fazem uma reunião, reúnem 2.000 pessoas e, de repente, 3 ou 4 no meio deles envergonhados começam a dizer que um caroço sumiu, começam a dizer que uma dor de cabeça passou. Ótimo, meu amigo. Se você está nessa unção, se Jesus realmente te chamou para curar, meu amigo, então saia da sua reunião agora, onde estão 2, 3, 4.000 pessoas e 2 ou 3 vão dar testemunhos falsos.
e faça-me o favor. Vá até o Hospital do Câncer. Vá até lá. Vá até o Hospital do Câncer. Porque lá existem crianças morrendo. Existem pessoas morrendo. Impõe as mãos sobre todas aquelas pessoas e os cure. Diante das câmeras. Diante de todo mundo. Pare de fazer fantasias. Pare de enganar o povo com palavras falsas. Vá lá ao hospital. Faça lá. Onde as pessoas realmente estão doentes. Onde elas realmente estão necessitadas. Porque 99,9% das pessoas que vão a estes cultos saem de lá do jeito que entraram, levando consigo um carnê para pagar todos os meses. Meu amigo, não deixe de ser enganado. Esse não é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse não é o Evangelho ensinado pela Bíblia. Isso que estão ensinando é uma doutrina para prender você em reuniões solenes semanais que buscam simplesmente manter você alienado da verdade e doando os seus bens para o resto da sua vida. E no final de tudo isso, você irá perder a sua salvação. A gente continua.